Graça e paz, igreja. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo aleluiado? Vira para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e fala assim: é bom demais estar aqui. Diga: o Senhor nosso Deus marcou esse momento para juntos celebrarmos, glorificarmos o nome dele. Amém? Queridos, nós estamos aqui pertinho, Capinópolis, Minas Gerais, 160 quilômetros daqui. Temos experimentado de algo de Deus ali, 30 anos que nós estamos ali. Nós temos aprendido muito com o Senhor. Temos experimentado muito ali, né? E esse ano a gente completa 35 anos de casados. Dia 27 de setembro nós estamos completando 35 anos de casados. E ontem ali na Shalom Sul, pastor Jair, nós estávamos conversando. Hoje o pastor Marcos está lá ministrando. Ele já falou comigo agora à tarde. E aí, pastor Jair, há 35 anos atrás, ele, pastor Walter Neri, da pastora Sandra Galvão Neri, nós, naquela época, 35 anos atrás, estávamos numa sexta-feira orando, ali no ranchão, ali na Shalom Sede, orando para que Deus nos desse uma esposa. E nós estávamos ali em 6 irmãos, há 35 anos atrás. E nós recebemos de Deus. Nós oramos e Deus nos deu. E a Bíblia diz assim, com muita propriedade, que toda prosperidade, todo equilíbrio, ele só acontece quando o homem encontra uma esposa. Porque aí ele acha a graça e a benevolência de Deus. Nós estamos aí, alegres. E eu estou muito alegre de estar aqui, porque Deus ele tem maravilhas para este lugar. O pastor Marcelo estava compartilhando que Deus já tem falado, né, no coração, Deus já tem mexido, Deus já tem mobilizado, né, o exército celestial, os anjos dele para este lugar, preparando este ambiente, para que ele faça algo completo na sua vida. Deus é um Deus de algo completo. Deus, ele não faz as coisas pelas metades, ele faz completo. E eu estava orando assim que eu adentrei este lugar. Deus, ele fala muito forte no meu coração acerca de fome e sede, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu quero falar sobre sede de Deus, sobre fome de Deus. Eu quero mexer um pouquinho com você. E a minha amada esposa, né, já esteve aqui falando um pouquinho sobre isso. E recentemente ela ministrou lá para nós um texto, né, de 1 Samuel, capítulo 22, onde fala que o povo estava meio perdido. O povo estava sem rumo, o povo estava sem direção. E aí Deus fala com Samuel e Samuel oferece ali um cordeirinho. Ele pega ali um cordeirinho, né, e oferece. E segundo as normas ali
do sacerdote, as normas de Deus ao sacerdote, o cordeirinho, ele teria que ser desmamado, né? A hora que ele fosse desmamado, aí oferecia ele total, ali no altar, ele era queimado totalmente. E ali naquele momento, né, o povo em crise, o inimigo vindo, causando terror. Diga para a pessoa que está do seu lado, o inimigo, ele quer causar terror, ele quer causar desordem, ele quer causar dor, ele quer causar medo, pânico. Isso é que o inimigo quer. Ele é um mercenário, ele vem para arrebentar com as coisas. E o inimigo estava causando terror, o inimigo estava oprimindo o povo. Já havia vários anos que o povo estava em crise, que o povo estava assustado. E Samuel, ouvindo a direção de Deus, ele pega ali um cordeirinho. Só que ele pegou antes de desmamar. Ele tira aquele cordeirinho ali e oferece. E naquele momento que ele oferece, você lê depois, eu quero que você leia. Eu quero que você tenha fome e sede para ler esse texto. A Bíblia diz que Deus trovejou naquele lugar. A Bíblia diz que Deus trovejou naquele lugar. Que o céu veio até a terra. Que a presença de Deus foi ouvida, foi percebida, foi sentida na terra. E diz ali o texto que o inimigo foi derrotado, porque Deus trovejou sobre o inimigo. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que o inimigo fugiu e nunca mais oprimiu o povo. E aí Samuel, ele prepara aquele altar, que ele tinha acabado de oferecer aquele cordeirinho. E ele diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Você pode dizer comigo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou ajudado de Deus. Deus tem me ajudado. Deus não me abandonou. Deus não me deixou. Deus tem cuidado de mim. Amém? Se coloque de pé, irmã, você que está aí de verde escuro, junto da de verde claro, coloque de pé, por favor. Na hora que eu estava adorando, Deus falou que o teu cativeiro findou, que o tempo cessou, que Ele está restaurando a sua vida a partir de agora, que Ele está mudando a sua história, trazendo restauração. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E quando eu cheguei aqui, Deus me direcionou para você. Ele falou assim: ó, diga para minha filha que eu estou tirando ela do cativeiro. Eu tomei ela pela mão, estou tirando ela dessa grade, dessa jaula, desse ambiente opressor que você estava vivendo. E Ele diz que a partir de agora, você vai sorrir novamente, vai vibrar novamente, porque a mão dEle está sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Crê? Fica de pé, você que está de verde claro do lado dela. Põe a mão na altura do diafragma dela, fecha os olhos. Fecha os olhos. Espírito Santo, faz brotar a fome e a sede nessa tua filha. Porque, ó Deus, por mais que ela estava desistida, por mais que ela estava, ó Deus, embaraçada, o Senhor a tomou pela mão, e o Senhor está declarando: tu és minha, eu te gerei, eu te chamei, eu te trouxe para perto de mim, e você faz parte do meu povo, que eu amo com amor eterno, com amor eterno. Pai querido, nós profetizamos sobre a vida dela, que o cativeiro será desmanchado lá na casa dela, da família dela, e todos aqueles que não têm compreendido ela,
ó, serão tocados, porque eles roubaram a alegria dela, mas o Senhor está restaurando, porque eles tinham inveja até da alegria dela, até do sorriso dela, por isso que ela ficou assim abatida, pesada, mas o Senhor tirou esse cativeiro e tirou esse peso, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Vamos aplaudir o Senhor agora, de verdade, aleluia. Dê um abraço nela, aleluia, aleluia. Queridos, Deus me mostrou agora, eu tive uma visão clara de uma madre, de um útero. Deus está restaurando gente aqui, irmãs com um problema sério no útero. Deus está restaurando você está com algo estranho aí, tem algo aí, tem um corpo estranho aí, certo? Não é um bebê, tem um corpo estranho no seu útero. Deus está tirando isso agora. Deus está mudando, não é mioma, não é essas coisinhas que acontecem aí por causa do emocional, por causa do abatimento, não. Tem um corpo estranho no seu útero, e Deus vai mudar essa tua sorte. Você vai perceber, o seu fluxo menstrual, ele fica meio descontrolado, desequilibrado, acontece umas coisas aí, você sente como se estivesse dormente por dentro. Parece que quando chega o seu período, parece que você fica assim, dormente por dentro, e Deus vai mudar isso. Deus está curando você nessa noite. Então, por que eu não estou apontando para a pessoa? Deus já me mostrou. Por que eu ainda não apontei para a pessoa? Porque tem outras pessoas que estão vivendo isso também aqui, e nós vamos ministrar na sua vida hoje. E Deus está mandando dizer para você: tenha sede, deseje, tenha sede, tenha fome, porque Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui. Aleluias, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Eu quero mexer um pouquinho com você nessa noite. Eu quero falar sobre essa realidade. Diga comigo: todo sedento receberá da água do Senhor. Queridos, e Deus é um Deus maravilhoso. Por quê? Porque a palavra é muito clara. E lá em João capítulo 7, versículo 37, quando o Senhor Jesus, no dia da festa, no dia do mover, no dia do tempo de Deus, ali sobre Jerusalém, sobre Israel, a Bíblia diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aí do versículo 38 para frente, ele continua dizendo: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água amarga. De água azeda. Que tipo de água que vai jorrar? Água viva. Aí lá em Apocalipse 22:1 diz assim, certo? João narrando aquilo que ele viu sair do trono de Deus uma água viva que foi por toda a cidade. Essa é a mesma água que está em João 7:37 para frente, é a mesma água. E essa água, ela traz um referencial, o trono de Deus dentro de você. Então não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Você, querida, que está aqui nos visitando, certo? Você disse recentemente, certo? Se Deus realmente tem algo para mim, Ele vai me mostrar. Ele vai mudar a minha sorte. Eu estou te falando que Deus está falando que você disse, certo? Se caso eu estou falando alguma coisa errada, depois você pode falar assim: Deus não falou isso não. Mas você disse: Senhor, se o Senhor realmente me ama, se o Senhor tem realmente um compromisso, então muda. Faz uma mudança radical. Porque eu já estou entregando os pontos, eu já não aguento mais. Eu estou entregando. E andou cirandando sobre você espírito de morte, certo? Desejo de pegar assim, sabe aquele desejo de comprar uma passagem de ida para o fim do mundo, sem direito de volta? Era mais ou menos o que você estava vivendo esses dias, certo? E eu quero assim dizer, e o propósito não é fazer você chorar, o propósito é fazer você ter convicção e certeza. Deus te ama. Deus
move céus e terra por você. E Ele está cuidando de você. E se tem gente aprisionada na sua família, se tem gente embaraçada, se tem gente debaixo de opressão de vícios e de qualquer condenação do inferno, Deus escolheu você para resgatar essas vidas. É por isso que Ele vai resgatar você primeiro. Você pode ficar de pé, eu vou pedir que a pastora Ângela vai até você. E eu quero que ela te dê um abraço, certo? Porque ela precisa declarar sobre a tua vida que você é uma mulher de Deus, que você é uma guerreira, que você tem um coração em Deus, que Deus te amou primeiro, que Ele te chamou com propósito e hoje Ele está trabalhando no teu coração. Acabou esse negócio aí de ida para o fim do mundo. Onde você pisar agora, o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai abençoar e vai transformar esse lugar de maneira sobrenatural. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Queridos, começa a pedir para Deus te dar essa sensibilidade. Não é que eu tenho, não. É porque eu quero que você saiba. Eu quero que você saiba que Ele nos amou primeiro. Eu quero que você saiba que não tinha nada de valor na gente. Não tinha nada de valor na gente. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele escolheu a gente. Ele escolheu e disse, vai e dê fruto, e que o seu fruto permaneça. Que você precisa fazer acontecer. Amém? Aleluias. O texto em questão, está dando para você ver? Estou atrapalhando você aí, não? O texto em questão diz, porque derramarei água sobre a terra, sobre o sedento, e rios sobre a terra. E que tipo de terra? Derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? A tua posteridade e a minha bênção sobre os teus. Vamos orar. Espírito Santo, não precisa nem pregar, o Senhor já falou tudo, porque se nós acreditarmos nisso, o diabo perdeu a nossa família, o diabo perdeu a nossa casa, o diabo perdeu aquele parente que está no vício, aquele parente que está no adultério, aquele parente que está na prostituição. Se nós entendermos isso, a verdade, ela já está sendo plantada. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que nós possamos, ó Deus, sair do anonimato, que nós possamos, nós que já recebemos um coração novo, como foi dito pelo pastor Marcelo, de domingo para cá, já houve mudança de coração, a fonte azeda já foi tirada de dentro de nós, né? Os entulhos que estavam dentro da fonte foi tirado. Agora o Senhor quer sede, o Senhor quer fome da tua presença, e o Senhor prometeu derramar, ó Deus, um rio de água viva sobre a terra seca. E Mateus, o evangelista, ele escreveu ali, narrado ali pelo Senhor Jesus, no capítulo 13, na parábola do semeador, que o coração, que é uma terra boa, uma terra que muitas vezes está seca, muitas vezes tem espinho, muitas vezes tem pedra, muitas vezes tem beirada, esse coração vai receber dessa água hoje, porque aí ele vai produzir a 30, 60 e 100 por um, conforme está escrito, conforme está determinado. Então, Pai, nós te adoramos. Fala conosco nessa noite e nos dê condição de entrar realmente nessa água e beber dela, como vai acontecer aqui hoje, como o Senhor já me mostrou. Pessoas vão estar bebendo, mergulhados nessa água, ó Deus, saciados pela tua presença. Aleluias, aleluias. Repita comigo: uma vez que o Senhor Deus prometeu, Ele cumprirá.
Ele prometeu, Ele cumprirá. Olha o que o profeta diz. Olha o que a palavra diz de maneira muito clara, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por quê? Da última vez que eu estive aqui, eu falei que a responsabilidade de ir buscar os carvalhos de justiça é nossa. Você lembra disso? Nós é que temos que ser bosque verde, bosque de árvores frondosas que estão à beira das águas, conforme o Salmo 1. Porque uma vez que eu estou ali, eu vou fazer sombra para as pessoas. Uma vez que eu estou ali, eu vou ter vida em mim a cada instante. E uma vez que essa vida vem para dentro de mim, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão vir buscar a resposta. As pessoas vão vir buscar a solução. As pessoas vão buscar algo que eu e você temos, que nós temos, porque nós estamos ligados nessa água viva. Nós estamos ligados. Então ser um bosque é algo diferente. Deus está falando que Ele não perde árvore nenhuma. Ele não perde nenhum carvalho de justiça. Ele não perde eu, Ele não perde você. Ele não perde nenhum de nós. Aleluias. A palavra continua dizendo, Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Versículo seguinte, Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, quais serão esses resultados? Quais serão esses resultados? É isso que eu quero trabalhar com você aqui. Eu quero mostrar para você os resultados da sua sede. Porque se você está com sede, se você está com fome, certo? Você precisa buscar. Você precisa entrar nele. Você precisa buscar a presença, andar na presença, viver na presença. E uma vez que você faz isso, a presença se revelará para você. E um milagre vai acontecer na sua vida de uma maneira sobrenatural. Queridos, muitas vezes nós lemos o texto de Joel e nós não queremos ser os velhos que terão sonhos. Nós sempre queremos ser os jovens que terão visões. Mas o texto ali, a palavra velhos ali, é experimentados. É pessoas maduras. Pessoas que foram experimentadas. Elas vão ter sonhos. Porque uma das linguagens do Espírito é através dos sonhos. Querido, se eu cochilar, eu sonho. Se eu estou viajando, eu cochilo, eu sonho. Eu tiro um momento após o almoço para dar um cochilo ali, para dar uma revigorada, eu sonho. E o Espírito Santo fala claramente comigo através dos sonhos. E hoje aqui pessoas que não estão sonhando voltarão a sonhar. E pessoas aqui que estão agora falando, eu sonho, mas não lembro nada. Acordo, não lembro nada. Tem pessoas já falando aí agora. Eu sonho, mas quando eu acordo não lembro nada. Eu sei que sonhei a noite toda, mas quando eu acordo não lembro nada. É porque você ainda não demonstrou a fome e a sede. Porque a hora que você mostra que está com fome e sede, Deus falou, opa, minha filha quer aprender comigo. Aí Ele começa a te ensinar. Porque está escrito, o Senhor te abençoa enquanto dorme. O Senhor te abençoa enquanto dorme. Amém? Em primeiro lugar, o Senhor fará uma aliança com os sedentos. Olha o que a palavra diz em Jeremias, capítulo de número. Vou acompanhar por aqui. Porque meus olhos estão lacrimejando muito. E aí embaça tudo, eu não consigo ver aqui.
Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Onde? Põe aí no seu diafragma, certo? Se você olhar o texto no original, está falando de rins. Está falando de rins, onde mexe água aqui, ó. Está falando de rins. Quando o salmista Davi dizia, eu sinto dor no coração, no original, ele sentia dor nos rins. Porque é aqui que Deus está trabalhando, é aqui que Deus filtra, é aqui que Deus tira a água azeda de dentro de nós e faz a água ficar viva. E aí escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu, de propriedade exclusiva, de propriedade peculiar. É isso que Deus está falando. Queridos, Deus não vai dar a água da vida para qualquer um. Existem 2 mensagens na Bíblia Sagrada, apenas 2 mensagens. E as pessoas ficam tão confusas, versão essa, versão aquela. Essa que eu estou usando é a Almeida Corrigida e Fiel. Tem a nova Almeida atualizada, tem a King James. Esses dias o pastor Hernandes Santos, ele publicou uma Bíblia lá que ele conquistou, que ele ganhou. E ele é do rei Tiago, né, King James. E ele, falando dessa Bíblia, é tanto coisa interessante. E eu tenho várias Bíblias na minha casa. Eu vou comprando, eu dou de presente. Aí eu aproveito, quando eu fui construir minha casa, aí a primeira broca, eu paro uma Bíblia lá dentro. Começamos a construir o prédio da Shalom Comunidade Cristã de Capinópolis. Agora, a primeira broca, para colocar o padrão da CEMIG, eu paro uma Bíblia lá dentro. Eu peguei a melhor que eu tinha, com capa e tudo, com capa, com zíper e tal, a melhor, e joguei lá dentro. E quantas brocas vou fazer, eu vou desafiar a igreja, em cada broca nós vamos pôr uma Bíblia. Porque eu quero que as pessoas, na hora que pisar ali, elas já vão ser impactadas, o confronto da presença com o pecado que ela está vivendo. Então a palavra é bem clara. As 2 mensagens que a Bíblia tem, a mensagem para o pecador se arrepender e mudar de vida, e o resto tudo é para a igreja. É uma mensagem para que o pecador se arrependa, e o resto tudo é para a igreja. Porque é para a igreja que lá em Mateus 7, 21 a 23, o Senhor Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará, ou entrará, ou fará parte do reino dos céus. Naquele dia muitos dirão, Senhor, eu orava, eu profetizava, eu expulsava demônio, eu curava enfermo, apartai de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Queridos, iniquidade é o que nos impede de ter sede e fome. Iniquidade é todas as vezes que eu faço algo, entre aspas, para Deus, mas Deus não está ali. Deus não está recebendo a glória, Deus não está sendo glorificado, Deus não está sendo engrandecido. Então toda vez que eu faço algo que eu falo que é para Deus, mas Deus não está ali, isso é iniquidade. Então Deus, Ele não dá a água da vida, Ele não dá o pão, o maná da vida, que é Jesus, Ele não dá de qualquer maneira, Ele não faz de qualquer maneira. Aí fora, certo? As pessoas, né, que o inimigo usa para fazer despacho, para fazer trabalhos, certo? Elas sempre vão para uma encruzilhada. Porque o propósito do inimigo é o quê? É travar, é fechar, é impedir que a pessoa caminhe. Por que encruzilhada? Porque ele quer fechar o caminho. E o caminho não se fecha, porque ele é a porta. O caminho é Jesus, ele é a porta. Então não tem como fechar. Aí eles fazem aquela mandinga toda, aquela macumba, né? Porque se fosse coisa boa era boncumba que chamava, né? Aí faz aquele negócio todo lá e faz na terra. Eles fazem ali na terra. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para Juízes capítulo 6, quando você olha para o chamado de Gideão, que Gideão faz toda aquela prova de Deus,
e ele fala para o anjo do Senhor ali, ele fala assim, ó, deixa eu preparar uma oferta de manjares, deixa eu preparar um cordeiro. O anjo do Senhor ali, o Senhor Jesus, naquele momento, ele fala, pode ir preparar. E aí Gideão vai lá e prepara, né, ali uma oferta de manjar, alguns bolinhos, algumas coisas ali, e faz um cordeiro. E ele vem para oferecer, e ele ia pôr na terra. Aí o anjo fala, não, na terra não, coloque na penha, coloque sobre a rocha, coloque sobre a pedra. E aí o anjo pega ali o cajado e toca, e sobe o fogo, e sobe um fogaréu ali, e queima toda aquela oferta, e nenhum cabelinho de Gideão, nadinha pega fogo, ele não sente, porque aquilo ali era a presença de Deus, aquilo ali era o fogo da presença. Então, queridos, quando nós olhamos para o mundo tenta imitar o que Deus faz. É por isso que o mundo anda no maligno, andando em iniquidade após iniquidade. Ezequiel 36, 26, pastor Marcelo já falou, mas é tudo combinado, né? O Espírito Santo, ele é tremendo nisso, né? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Gente, é tremendo. Coração de pedra não se submete, coração de pedra não obedece, coração de pedra não adora. E Deus vai dar o quê? É um novo espírito. É um novo espírito, que é um espírito ensinável, é um espírito obediente. Porque se eu não tiver isso, eu não vou chegar na fonte, eu não vou beber da água da vida, eu não vou comer do pão da vida. Romanos capítulo 10, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É o que João 7:38 diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Mas eu preciso crer que Jesus é caminho, verdade e vida. Eu preciso confessar que Jesus é Yahvé Rafá, Ele é Yeshua Hamashia, Ele é o Messias enviado por Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o meu amigo, Ele é o meu Senhor, Ele é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu preciso confessar, e essa verdade é que vai fazer a água viva jorrar de dentro de você, e quanto mais ela jorra, mais sede você tem. Aí você bebe, e mais ela jorra. Quantos estão entendendo? Quantos já estão com sede? Já está com sede? Faz assim, ai Deus, eu quero da sua presença. Em segundo lugar, o Senhor encherá todo sedento e a sua família do Espírito Santo. Gente, eu amo essa parte, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele está falando sobre casamento, né? E aí ele fala assim, a mulher santa, ela santifica o marido que não é santo. Talvez ela consentiu em ficar com ele, casada, e aí por causa dela, ela santifica o marido, e os filhos deles se tornam santos. Olha que coisa interessante. Da mesma forma o marido, que ele consente morar com a mulher que ainda não é convertida, mas ele está ali com ela, junto com ela, ele santifica ela, e por isso os filhos são santos. Olha que coisa maravilhosa, tremenda, quando a gente olha para essa realidade. Mas por quê? Porque lá na cama, lá no leito, sem mancha, sem ruga, que deitam ali o Marcelo e a pastora Ângela, esse casal abençoado, lá no quarto deles, onde eles deitam ali, talvez de bruço, de costa, de lado, não sei como que eles dormem, mas ali, naquele ambiente, Deus está declarando que a descendência deles será cheia do Espírito Santo. Você consegue entender isso? É por isso que a palavra diz que Deus julgará o leito manchado, Deus julgará o leito que tem toda mancha de sujeira. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Põe a mão na tua cabeça, fala: Senhor, eu preciso sonhar mais. Senhor, eu preciso sonhar com a minha família toda convertida, porque se eu não sonhar, se eu não viver isso, o céu vai ser triste. Vai ser triste, Deus. Vai ser triste. Como assim, pastor? O céu vai ser triste? O texto apocalíptico diz assim: na nova terra e no novo céu, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Então, baseado nisso, eu consigo entender que vai ter lágrimas lá no céu, que vai ter lágrimas na eternidade. E vai ser lágrimas, não de tristeza, porque a luz, a presença do Senhor vai cuidar de nós. Mas vai ter lágrimas de poder saber: ó, cadê minha tia? Ela não veio. Então ela está lá no lago de fogo e enxofre. E Deus vai lá e vai enxugar os teus olhos. E vai falar: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu estou contigo. E naquela hora Ele tira a tristeza. Porque, queridos, nós não estamos dormindo. Quem morreu está lá no céu, não está dormindo. Está lá adorando. Por isso que a nossa mente não consegue imaginar. Imagina você passar a eternidade falando santo, santo, santo. Que a gente lê lá no Apocalipse, né, os anjos, santo, santo, os anciões, santo, santo. A gente pensa que a gente vai ficar fazendo só isso. Mas não, lá fala assim, que não vai existir estômago. Certo? Por quê? Porque nós não vamos gerar coisas aqui, escusas, mas nós vamos comer. Nós vamos comer, mas não vai precisar de intestino. Não vai precisar disso. Você consegue entender isso? Porque a árvore da vida está lá, tem um fruto. Está escrito se você ler. E aí a gente tem que ter fome, tem que ter sede. O verso 18 diz: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E o versículo 4 diz assim: todos foram cheios e todos falaram em novas línguas e todos profetizaram. Você lembra desse texto? Porque os povos ali de Jerusalém falam assim: ó, eles parecem tão bêbados, mas estão falando na minha língua. Eu sou lá da tal região, eu sou de outro lugar, e eles estão falando, eu estou entendendo eles falar fluentemente. Imagina o pastor Marcelo chegando lá na Irlanda, vai pregar lá, pastor Marcelo fala: não, vou falar em línguas aqui, vou falar no inglês fluente. E todo mundo vai falar: é Deus quem faz. Porque Paulo falou: eu poderia falar a língua dos homens, né? Inglês, espanhol, alemão, a língua dos anjos, né? Eu poderia falar a língua dos povos, mas o que é importante é falar o nome dele: Jesus, Yeshua, Elohim. Eu amo dizer Shalom Aleichem, né? Quando Jesus adentra a casa, ele diz assim: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Eu amo expressar essa palavra, eu amo expressar essa frase, porque, queridos, eu tenho a paz, eu tenho shalom, eu posso declarar sobre a tua vida. Hoje, se você beber de verdade e comer de verdade, você vai sair daqui saciado, vai sair daqui saciada, cheio da presença. Terceiro e último lugar, o Senhor abençoará todo sedento até a 1000ª geração. Gente, não, você não entendeu. O Senhor abençoará todo sedento até a 1000ª geração.
Glória a Deus. Irmão, sabe aquele parente seu que está lá na cachaça? Está escrito aqui, ó. Sabe aquele parente seu que está adulterando, mentindo, roubando? Está escrito aqui, ó. Se posicione, beba da fonte, coma de Jesus, beba dele. Se posicione hoje, quando eu fizer o apelo, não fuja, vai direto de cara e enfia a cara na fonte e beba. Porque é isso que ele vai fazer com você nessa noite. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia, até quantas gerações? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Diga, sou eu. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. Sabe aquele parente seu que está na ruína? Você foi chamado para reparar. Você foi chamado para edificar. Você foi chamado para estruturar a vida dele. Amém? E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas, ou reparador das roturas, e restaurador das veredas antigas, que te levará a morar na presença do eterno Deus. Isso, promessa. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para essa realidade? Como eu disse, eu estou concluindo, porque eu preciso ver Deus agir nessa noite aqui. E Ele falou para mim que até meia-noite Ele vai agir, certo? De lá para frente, certo? Aí é com você e Ele. Se você quiser ficar aqui bebendo mais um pouco, mas Ele vai agir. Amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluias. Aleluias. Eu estou me policiando, viu, Marcelo? Viu, Cailão? Estou me policiando. Antes eu pregava uma palavra dessa aqui em 2 horas. Hoje eu estou me policiando, pregando mais rápido, porque eu sei que amanhã você trabalha e você não pode sair daqui sem beber de Jesus. Você não pode sair daqui sem comer de Jesus. Jesus falou, aquele que não beber do meu sangue, comer da minha carne, não tem parte comigo. Não tem parte. Gente, é muito claro isso. Muito claro isso. E você precisa. Feche os olhos onde você está. Eu vou citar alguns versículos aqui, mas eu não quero que você olhe, não quero que você leia, não quero que você anote. Eu só vou citar. Aleluias. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Porém, disse Josué, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Descruza os braços, descruza as pernas. Eu quero pedir que um músico do violão pudesse dedilhar aqui, por favor, ou quiser virar. É porque Deus vai ministrar nos músicos hoje também. Ele me mostrou que precisa mexer aqui na vida de vocês. Aleluias. 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 Diante dessa verdade, eu quero fazer 2 apelos nessa noite. Primeiramente, eu quero convidar minha amiga que veio hoje pela primeira vez a estar aqui. Eu quero que você seja a primeira pessoa a vir aqui. Quero estar com você aqui à frente. Aleluia. Eu gostaria que você
ficasse aqui, neste lugar de honra, e fechasse os seus olhos. Aleluias. Aleluias. Por muito tempo você foi mal compreendida. Por muito tempo as pessoas apontaram o dedo, acusaram, jogaram pedra e tentaram roubar. Você já teve vários prejuízos na área emocional, sentimental, na área pessoal, na área física também e na área material. Muitas coisas aconteceram, mas o Senhor Deus escolheu te dar algo novo hoje, nessa noite. Ele escolheu te dar algo diferente hoje, nessa noite. Ele escolheu te dar vida. Ele escolheu te dar eternidade. Ele escolheu te dar alegria da salvação. Davi, no Salmo 51, no versículo 12, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui a alegria da tua salvação. Pastora Flaviana, vem cá, por favor. Minha esposa vai colocar a mão na altura do seu diafragma. Aleluias. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida a salvação e a eternidade. Deixa Ele tirar de dentro de você aquilo que não presta. Aleluias. Enquanto ela está sendo ministrada pela minha esposa, eu quero convidar você que quer de fato mergulhar na água viva e beber de Deus. De fato, você quer mesmo. Se você quer, você sai do seu lugar e vem à frente. Bem rápido, não demore. Bem rápido, bem rápido. Aí você se posicione do jeito que você quiser. Se posicione do jeito que você quiser. Você pode ajoelhar, você pode sentar, você pode ficar em pé. Você pode fazer do jeito que você quiser. As águas vão começar a subir. As águas vão começar a subir. E quando elas tomarem você, você vai perceber que Deus não está brincando. Todo sedento terá a 1000ª geração alcançada pelo Senhor. Todo sedento será visitado até a 1000ª geração. Deixa Ele agir na sua vida. Aquelas 3 mulheres do problema no útero, onde você está, põe a mão assim, ó, no seu baixo ventre. As 3 mulheres, coloca a mão assim no seu baixo ventre, porque vocês serão curadas, totalmente curadas. É você e Deus. Deixa Ele curar você. Deixa Ele restaurar você. Deixa Ele restaurar. As águas estão subindo. As águas estão subindo. Espírito, descende dos céus. Chegue perto dessas vidas e revela-te a elas como água da vida. Mostra-te para elas como Deus Todo-Poderoso. Mostre para elas que Tu és aquele que viria, que estaria aqui hoje. E o Senhor toma agora o controle dessas vidas e vai mexendo nas entranhas delas, trabalhando no diafragma, mexendo de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Ouça a canção. Nós vamos ter uma canção agora. Pode continuar. Vai buscando. Vai buscando.
O Senhor traz a água na sua boca. O Senhor traz a água na sua boca. Ei, ei, ei. Meroho Hane Yasho Ker Yashabano. Aleluia. Aleluia. Sinta o Cordeiro passeando em nosso meio. Sinta os anjos passeando no nosso meio. Sinta a presença palpável dele neste lugar. Ele chama para uma rendição total. Ele chama: filha, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Começa a orar, começa a orar. Começa a orar onde você está. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. Se você não ora em línguas, comece a orar em línguas. Atrai-me, ó Deus. Atrai-me, ó Deus. Ele canabalachou. Atrai-me. Sinta, sinta no seu interior. Sinta as águas jorrando. Sinta. Berocolomarachades. Ei. Berocolomarabanash. Sinta. Não se distraia. Deixa a presença te alcançar. Deixa a presença te alcançar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Todo sedento será saciado. Mais forte, Deus, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Alinha, alinha. Alinha com o propósito eterno, alinha. Erocolomarachai. O nome dele, o nome dele, o nome dele. Chame o nome dele. Chame o nome dele. Chame o nome dele. Chame, porque todo aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do teu interior fluirão águas vivas. Oh! Aleluia, amanhecer. Aleluia. Erocanda lá bastante.
Aleluia. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Os músicos agora vão orar. Eles vão orar. Eles vão ficar nos instrumentos, mas orando. Orando em línguas, orando. E você que está aí, vai prestando atenção no que vai acontecer agora. Mas não abra os olhos, não se distraia. O Senhor Deus autorizou o exército celestial para se posicionar neste lugar. E Ele começa agora. Ele está curando pessoas de problema de fibromialgia, de osteoporose, porque a sua sede não vai ser mais sede de remédio, não vai ser mais sede de vingança ou sede de justiça de homens, mas vai ser uma sede pela presença. Sinta na lombar, sinta na sua coluna, sinta no seu coração, sinta as coronárias sendo limpas, sinta. Começa a chamar o nome dele, começa a chamar o nome dele, começa a chamar Jesus, começa a chamar Jesus. O exército celestial está agora movimentando. Aleluia, aleluia. Eu sei que alguns aqui estão necessitados de um abraço, necessitados de um toque, mas eu não posso tocar em você sem antes o Espírito Santo fazer isso. Ele me disse que faria, e Ele vai fazer agora, quer ver? Ele vai. Eu não estou sugestionando, eu estou dizendo que o Espírito Santo está me falando. Ele vai te abraçar. A partir do momento que eu der a palavra e falar, Senhor, pode, Ele vai fazer. E quando Ele te abraçar, Ele espera a rendição total, que você se renda. Aí você vai beber, aí você vai comer. Então não cruze, não põe a mão no bolso, não cruze os braços. Apenas espera e deixa o milagre vir, porque esse é um dos nomes do Espírito Santo. O meu milagre, o seu milagre. Espírito Santo, conforme o Senhor disse que faria, teus filhos e filhas, tuas filhas e filhos reunidos aqui nessa noite, sedentos, famintos pela tua presença, eles vão sair daqui hoje transformados, com o ministério restaurado, com o casamento restaurado, com as finanças restauradas, com a saúde restaurada, porque o Senhor disse que o sedento seria saciado. Então, meu Senhor, neste momento agora, abraça seus filhos e filhas. Agora, Deus, agora, Espírito Santo. Agora, mais forte. Envolve eles, envolve elas nos teus braços. Envolve mais forte.
Deixa Ele tomar o controle.